Oi, gente. A atuação do Ricardo Capelli, atual ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, é muito interessante, porque ele está tentando desviar a atenção do Gonçalves Dias, que era o ministro do GSI nos primeiros 8 dias do governo Lula, para o Augusto Heleno. Ele disse, o Ricardo Capelli, pilotou o carro por 4 anos e entregou avariado. E em relação ao Gonçalves Dias, estava pilotando apenas por 8 dias, não é? Então ele faz essa comparação. Peraí, o Augusto Heleno estava há 4 anos no GSI e com um discurso conspiracionista, enquanto o Gonçalves Dias estava há pouquíssimo tempo. E você vai responsabilizar o Gonçalves Dias? Ele faz essa analogia. E ele tem dado várias entrevistas em que ele tem dito coisas que a gente deve refletir. Ele disse, por exemplo, quem esteve à frente do GSI conspirando abertamente contra a democracia brasileira durante 4 anos foi o general Augusto Heleno. Conspiração não passa recibo. Não é fácil constatar a materialidade, mas é de domínio público as declarações proferidas por ele e por outros, incentivando na tentativa de deslegitimar o resultado das urnas e incentivando levantes contra a democracia brasileira. Então, o Ricardo Capelli está criando uma conexão entre o discurso político do Augusto Heleno, um discurso político que buscava tirar a legitimidade do processo eleitoral, e o golpismo. Uma coisa que eu fiz aqui várias vezes, eu sempre disse que esse discurso contra as urnas, esse discurso contra as urnas eletrônicas, esse discurso contra a democracia brasileira e a legitimidade da democracia brasileira, era um discurso que incentivava o golpismo, que incentivava isso. E ele cria essa conexão. E o Ricardo Capelli vai além. Isso foi numa entrevista à revista Fórum. Ele também deu uma entrevista ao Congresso em Foco e ele disse o seguinte, que as investigações em curso na Polícia Federal muito provavelmente indicarão que o militar vinculado à linha mais dura do Exército Brasileiro teve alguma participação nos acontecimentos do 8 de janeiro. Ele disse também que o desaparecimento de Heleno é suspeito. Ele desapareceu. Acho que quem se esconde teme a verdade, essa é a minha opinião. O general Heleno está escondido. Onde? Quem consegue falar com ele? Todo dia recebo jornalistas que dizem que ele não recebe ninguém, não fala com ninguém. Por que o general Heleno se escondeu? Cadê a valentia dele? Está lançando dúvidas sobre o general Heleno, né? Ele estende a crítica a outros generais 4 estrelas, como Walter... Cadê? Opa! Walter Braga Neto, que foi candidato à vice-presidência da República na chapa de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, né, também ligado ao bolsonarismo. Ele elogiou o Gonçalves Dias, que se demitiu da chefia do órgão na quarta-feira e fala que está trabalhando em absoluta harmonia com o Ministério da Defesa e os comandos militares. Destacou especialmente o fato de ter uma relação muito especial e positiva com o general Tomás Paiva, comandante do Exército. Também defende a importância das funções hoje desempenhadas pelo GSI, discorre sobre o futuro da instituição e tal. Enfim, aí a entrevista. Mas o que é que tudo isso significa? Eu tô olhando para essa atuação do Ricardo Capelli e ele tá querendo recolocar os holofotes e recolocar a atenção naqueles que incentivaram o golpismo durante 4 anos. Daqueles que fomentaram isso, não é? Isso nos militares. Ele cita o Augusto Heleno, Walter Braga Neto e outros militares. O que significa que ele está fazendo uma análise a seguinte, de que os militares, uma parte dos militares, apoiou esse golpismo bolsonarista. E esses militares, os militares golpistas, também têm que ser responsabilizados. Essa é uma análise com a qual eu concordo integralmente. Concordo integralmente. Os militares golpistas têm que ser responsabilizados. Se negligência deve ser punida, e deve ser punida, sim. Incentivo, participação, estímulo ao golpismo tem que ser também exemplarmente punido, investigado e tem que ser punido também. Enfim, eu achei muito interessante que o Capelli fez isso e está tentando mostrar que se o Gonçalves Dias tem alguma responsabilidade em termos de negligência, que tem que ser investigada, né? Mas ele minimiza isso, né? Inclusive porque o Gonçalves Dias, dos militares, parece que era o militar mais próximo do Lula,
o que seria difícil acreditar que ele estaria incentivando, então tem que tomar cuidado com isso daí. Mas os outros militares, aqueles militares que claramente deslegitimaram a democracia, esses têm que estar no epicentro dessa investigação. Ainda vamos falar muito sobre essa investigação acerca dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, né? E a atuação do Ricardo Capelli agora como ministro interino do GSI, com certeza vai ser de muito interesse. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.